Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal 2001 Engenharia e a gente vai dar início à nossa série de vídeos sobre sistemas de controle. Então, a ideia dessa série de vídeos é trazer para vocês um pouco da teoria de sistemas de controle, mas além disso, garantir que vocês consigam utilizar ferramentas computacionais para resolver esses problemas de controle. Então, eu vou tentar trazer implementações, cases para a gente estudar projetinhos utilizando linguagem de programação. O recomendado é que vocês tenham o MATLAB instalado, porque o MATLAB ele tem uma toolbox fantástica de sistemas de controle e nela a gente consegue garantir nossas especificações de desempenho, melhorar o nosso projeto. Mas eu sei que a licença do MATLAB é cara e às vezes vocês não têm uma licença da universidade. Então eu vou trazer tudo que dá em Python. Então eu vou tentar ao máximo trazer nessas duas linguagens para vocês conseguirem acompanhar. E eu vou mostrar também no próximo slide um jeito de vocês fazerem os códigos, mesmo se você tem um computador bem ruim, um computador que não roda nenhuma linguagem de programação ou um computador muito antigo, um processador 32 bits. Então essa que é a ideia. E uma coisa que vocês podem fazer é ver o curso inteiro e depois pedir uma versão, testar a versão do MATLAB por 30 dias e nela vocês podem usar os códigos e as implementações. E também vocês têm a alternativa do MATLAB, que seria o Octave, que é open source. Então, por que utilizar Python? Eu escolhi Python porque ele é open source e porque vocês conseguem utilizar via Jupyter Notebooks no Colab todas as implementações. Então vocês vão programar na nuvem. Isso é muito prático para quem tem um computador fraco, um computador de 32 bits, que não tem a compatibilidade com as bibliotecas. Então eu vou mostrar para vocês o ambiente do Colab e é bem simples. Essas são as bibliotecas que vocês vão ter que instalar. Vocês precisam ter o NumPy, SciPy, o Matplotlib e essas bibliotecas de controle que eu vou deixar na descrição a documentação oficial dessas bibliotecas. Então, basicamente, é recomendado que vocês tenham um pouco de noção com Python para pelo menos saber instalar as coisas. Se vocês não têm, procurem na internet como que instala os pacotes, mas é muito simples, vocês podem baixar o Anaconda, por exemplo. O Anaconda ele já vai instalar esses três primeiros para vocês, ou vocês baixam o Python mesmo e usam o pip para instalar um por um. E agora eu vou mostrar no Colab para vocês como que vocês instalam essas bibliotecas no Colab, porque é um pouquinho diferente. Bom, gente, é bem simples para inserir, na verdade, essas bibliotecas e instalar no Colab. É só você escrever pipe e o nome da biblioteca. No caso aqui, eu estou instalando a biblioteca do NumPy. Então, não tem nenhum segredo. A única diferença é que no Colab você precisa começar com um ponto de exclamação. Essa é a única diferença se você fosse instalar manualmente na sua máquina. Então aqui no caso, ele já está mostrando que eu tenho o pacote instalado. Então, se eu não me engano, eu tenho todos instalados, então não vai aparecer nenhuma instalação. Mas eu vou mostrar para vocês como que vocês podem ter certeza que instalou de verdade. Bom, para vocês saberem se todos os pacotes foram instalados, era só vocês importar aqui embaixo e se eles instalaram corretamente não vai ter nenhum erro aparecendo. Pronto, aqui tem um exemplo de um código que vocês pegam na documentação oficial e vocês podem rodar ele para ver se não tem nenhum problema. Se não teve nenhum problema, os pacotes foram instalados corretamente. Então, eu vou trazer com conhecimento da teoria, vou mostrar para vocês uns projetos. E aqui são os 4 projetos que eu decidi colocar. Talvez a gente consiga acrescentar alguns modelos, mais, algumas coisas a mais, mas vocês vão ter a priori, no mínimo, esses projetos, que vai ser o controle de um motor DC, o controle de um pêndulo invertido, um levitador magnético e um twin rotor. Então, é basicamente isso. E a minha ideia é, com essa série de vídeos, criar no GitHub como se fosse umas notas de aula, como se fosse um resumo de cada conteúdo dos vídeos.
e com os códigos e tudo open source para que vocês consigam compartilhar, consultar depois que vocês tiverem sido formados ou estudar aquele um dia antes da prova para dar um recap nas coisas. Então, se você tem uma ideia, vai ser tipo como se fosse um livro no próprio GitHub. Então, vocês vão clicar em cada aba e vão poder ler um pouquinho da teoria. Então, eu peço que vocês também me ajudem, porque, como eu disse lá no repositório, qualquer um pode fazer um pull request. Você achou que aquilo está explicado diferente, você quer explicar de um jeito melhor, fiquem à vontade. Eu não sou nenhum expert nisso, eu não sou nenhum aluno de pós-graduação, eu sou apenas um engenheiro mecatrônico, um futuro engenheiro mecatrônico, né? E essa que é a ideia, eu peço que vocês contribuem sempre que possível a melhorar o texto que tiver lá no GitHub. Então é isso, agora eu vou mostrar, vamos para a introdução da aula. Bom, gente, esse é o repositório que eu falei para vocês aqui no GitHub, e essa daqui que vai ser a ideia. A gente descer aqui embaixo vai ter um sumário e vocês podem clicar em cada item desses e vão levar para referente nota de aula desse capítulo. Então, é isso. Tô começando agora, mas a minha ideia é ter bastante coisa. Bom, gente, como pré-requisitos para essa série de vídeos, eu recomendo que vocês tenham uma base forte em cálculo, equações diferenciais, modelo dinâmico e programação, mas também não precisa ser assim mega aprofundado, que nem, por exemplo, programação, só precisa entender como que instala os softwares e como que funciona um pouquinho a estrutura de programação. Porque as principais funções e como implementar as coisas eu vou ensinar. E equações diferenciais é mais a parte de transformar de Laplace. E eu vou fazer uma revisão justamente de sistemas dinâmicos e de transformar de Laplace para poder ajudar vocês a entender melhor os conceitos. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é um sistema de controle. Bom, o sistema de controle é basicamente um mecanismo que a gente usa para alterar o futuro de um estado do sistema referente a alguma coisa que a gente quer. Nesse caso, a gente vai chamar essa coisa de referência, de o estado inicial. E eu vou explicar com alguns exemplos mais pra frente, mas fiquem tranquilos. E a teoria de controle é o que a gente utiliza para implementar esses controladores. Então, ela é uma área da matemática que fornece para a gente estratégias para implementar esses controladores. Porque sem a parte matemática, sem essa teoria, a gente conseguiria implementar só com tentativa e erro. Então, a gente ia ter que passar todos os nossos designs dos controladores utilizando tentativa e erro. Então, isso aqui ia ser tipo bem inviável. Então, é para isso que serve a teoria. Bom, o que é o sistema de controle? Uma coisa que a gente vai encontrar bastante são os termos malha aberta e malha fechada. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem primeiro uma planta, que seria o nosso sistema. Esse sistema recebe um input, uma entrada, e ele retorna para a gente uma saída, um output. É bem simples, e esse mecanismo que eu estou mostrando para vocês é um Open Loop Control, que é um sistema de controle de malha aberta. Então, aqui eu vou dar um exemplo para vocês, que seria um micro-ondas. Você vai lá, você coloca a sua comida, você coloca o tempo seria a entrada, e o micro-ondas vai esquentar para a gente e vai retornar para a gente o output. Então, isso é um bom exemplo de um sistema de malha aberta. Só que ele é um sistema simples, ele é um sistema feito para não sofrer alterações aqui dentro dessa caixinha. Então, a nossa planta ela não vai sofrer nenhum tipo de distúrbio. O que isso quer dizer no caso do micro-ondas? No micro-ondas é o seguinte, imagina que você colocou lá um tempo, 30 segundos, e você vai esquentar algum alimento. O micro-ondas não vai saber se esquentou ou não o alimento. Então, ele não consegue te dar um feedback do sistema e para você ver se realmente você chegou no resultado que você queria. No caso, aquecer o seu alimento. Então, o que a gente faz na prática? Na prática, a gente transforma o nosso micro-ondas em um sistema de malha fechada, que é um sistema que tem uma realimentação. E nesse caso, aqui eu vou usar um pouco da criatividade, seria que a gente tivesse um sensor. E esse sensor seria a gente mesmo. Então, a gente vai lá, vê o alimento como que tá, a gente viu que ele tá frio ainda, então a gente vai lá, ajusta mais o tempo e aquece de novo. Então, é essa meio que a ideia. E o sistema de malha aberta é um sistema mais simples do que o sistema de malha fechada,
E o malha aberta, ele é realmente ideal para quando não há distúrbios no seu sistema. Então, então foi aquele caso inicial do micro-ondas, que é você coloca lá o tempo e, independentemente do resultado, o micro-ondas não vai mudar nada. Só que o resultado que você quer é que a comida aqueça. Então, para isso, você tem que atuar com um sensor manual aí e ajustando o tempo. Então, essa que é a ideia. Eu vou dar um outro exemplo agora, que seria um exemplo de um carro. Então, imagina a gente tem um carro autônomo andando, e se esse sistema fosse um sistema de malha aberta, ou seja, não teria o sensor aqui, a gente teria a nossa referência de 100 km por hora, então o carro ia andando, então beleza, o carro começou a 100 km por hora, vamos considerar que o carro já estava andando a 100 por hora. Então se ele estiver numa linha reta assim, não vai ter nenhum problema, o sistema de malha aberta vai funcionar perfeitamente. Só que se a gente tiver alguma subida ou alguma descida, vai ocorrer variações dessa velocidade. Então a gente não vai conseguir manter essa referência de 100 km por hora. Então aqui eu vou dar um exemplo do sistema de malha fechada. A gente vai ter o carro subindo. Então, na hora que o carro sobe, ele vai perder velocidade. Então, a nosso output, que é a nossa saída, ela vai para, por exemplo, 90 km por hora. Então, esse 90 km vai ser capturado pelo nosso velocímetro, no caso. A gente vai comparar com a referência. Então, a gente vai pegar a referência menos esse sinal que está vindo do nosso sensor. Isso aqui vai nos dar o erro. Esse erro vai entrar no nosso controlador e nossa planta. Ela vai ajustar para tentar retornar para a gente o valor que a gente queria. Então, beleza. Então, ele retorna para a gente o valor de 100 km por hora. O que acontece na descida? Na descida, o carro vai ganhar velocidade. Então, por exemplo, agora o nosso output vai ser de 110. Então, é a mesma coisa que vai acontecer. Vai passar por aqui, vai comparar com a referência. Nesse caso, o erro vai dar menos 10 e o nosso controlador vai ajustar para que a nossa saída seja igual à referência, ou seja, fazendo com que esse erro seja próximo de zero. Então, a técnica que a gente usa para representar nossos controladores, toda essa ação de controle, é o diagrama de blocos, em que a gente tem a nossa referência, às vezes passa por algum tipo de filtro, e ela vai entrar aqui, a gente vai comparar com o sinal de feedback que está vindo do nosso sensor, a gente vai ter o nosso erro, depois a gente vai passar por um controlador K, geralmente é K que a gente usa, mas pode ser outras letras. Esse controlador vai mandar um sinal de controle que vai passar pelo atuador, e esse atuador vai fazer alguma ação. No caso do carro, vai ser ou acelerar ou desacelerar. E ele também pode estar sujeito a distúrbios externos. Isso daqui vai tornar para a gente uma saída. Beleza, essa saída vem, passa pelo sensor, e o sensor também pode ter algum tipo de ruído. Então, essa que é a ideia. Isso aqui que está em vermelho seria a nossa planta. Então, beleza. Então, vocês devem estar se perguntando, então a gente só vai trabalhar com malha fechada, né? Pô, todas as aplicações são malha fechada, a gente não vai usar malha aberta. É aí que tá, tem um jeito que a gente pode transformar uma malha fechada em uma malha aberta. Eu vou mostrar para vocês agora, e depois que vocês verem essa parte algébrica, vocês vão conseguir entender esse slide aqui que eu estou mostrando. Se a gente tem esse nosso sistema em malha fechada, a gente pode pegar os bloquinhos das funções de transferência K e G, multiplicar eles e transformar eles em apenas um único bloco. Bom, agora a gente pode escrever as equações. Então, o erro vai ser basicamente o V menos o que o sensor está retornando. Então, é a YG. E o que é o Y? O Y vai ser basicamente o nosso erro vezes KG. Então, agora, com essas duas equações, a gente pode igualar o valor do nosso erro e depois a gente vai isolar em função de Y. Então, igualando, a gente tem isso aqui. E agora a gente vai simplesmente isolar o y. Então, isolando o y, a gente vai ter y1 mais kg, h, vai ter que ser igual o nosso kg vezes o v. No caso, o v seria a nossa entrada do sistema. Então, agora a gente pode isolar de fato o y. Então, se a gente isolar o y, a gente vai ter algo da seguinte forma. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente transformou o nosso sistema de malha fechada em um sistema de malha aberta.
em que agora o nosso bloco central vai ser dado por essa função transferência. Então, era essa que é a ideia. Transformar o sistema de malha fechada inicial em um equivalente de malha aberta. Bom, gente, então o exemplo que eu mostrei para vocês é similar a esse outro exemplo aqui. Então, se a gente olhar aqui agora, a gente percebe que se os blocos estiverem em série, a gente vai multiplicar as funções de transferência. Se eles estiverem em paralelo, a gente vai somar elas. Então, aqui está as características que a gente vai abordar ao longo da série de vídeos, mas o que é um bom controlador? Um bom controlador é o controlador que garante uma estabilidade do sistema e rejeita as perturbações externas e faz com que o nosso erro seja próximo de zero, ou seja, o nosso output está perto da referência que a gente queira. Então aqui vão ser as referências que vocês podem utilizar. A gente vai ter o link do GitHub na bio sobre esse curso. E vocês podem utilizar os livros clássicos da teoria de controle, que provavelmente, se vocês estão fazendo uma disciplina na graduação, alguém já falou para vocês usarem algum desses livros. Então, é essa que é a ideia. E até a próxima aula.